ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Saudamos a todos os nossos ouvintes, no precioso nome de nosso Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de entrar no seu lar para vos apresentar a palavra de Deus, esta palavra tão preciosa que nos dá o direito da vida eterna. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que Deus abençoe nossos ouvintes e que em mais esta oportunidade você seja abençoado por Deus. Nós vamos ler as Escrituras no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28 a seguir. Mas antes de lermos a Escritura, nós vamos ouvir um hino e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Uma porta se abriu, um caminho surgiu para eu passar. Fui chamado de filho, hoje sou escolhido do meu Senhor. Quem era eu para ser chamado? Quem era eu para ser escolhido? Foi Deus. Existisse, Ele já me escolheu. Antes que a luta viesse por mim, já venceu. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava, viu que eu precisava e veio me socorrer. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava, viu que eu precisava e veio me socorrer. Antes que o mundo existisse, Ele já me escolheu. Antes que a luta viesse por mim, já venceu. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava, viu que eu precisava e veio me socorrer. Eu amo esse Deus, eu quero esse Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, o meu grande amor. Eu amo esse Deus, eu quero esse Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, o meu grande amor, meu grande amor. Aos Gálatas, capítulo 4, versículo 28, nos diz: Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa.
como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Que Deus abençoe e acrescente assim suas bênçãos à palavra que foi lida. Eu daria um título à nossa mensagem nesta oportunidade e eu intitularia A Semente Não Herda com a Palha. Esse é o título da nossa pregação, aonde eu convidaria os nossos ouvintes para que você dedicasse a sua atenção nesse momento. De repente você pudesse parar com os seus afazeres para ouvir a palavra de Deus e então anotar algumas escrituras que citamos e conferir em sua Bíblia, porque estaremos falando de algo de grande importância para o povo de Deus. Ouvintes, essa escritura do apóstolo Paulo, falando sobre o filho da serva e o filho da livre, ele se refere a um assunto muito importante, muito profundo. Quem sabe nossos ouvintes nunca pararam para observar a profundidade dessa passagem bíblica. Paulo está se referindo a um acontecimento do passado, mas usando aquilo como um exemplo para o acontecimento de agora, do momento. Paulo estava se referindo do acontecimento que houve com Sara e Abraão. Todos nós conhecemos a história que Sara ela era estéril, ela não tinha filhos e ela já era avançada em idade. Abraão, sendo velho, ele esteve com Sara desde jovens e nunca puderam ter filhos. Mas Deus prometeu para eles que eles teriam um filho e que através desse filho Abraão seria pai de uma grande nação. Era uma promessa absurda, olhando pelos olhos naturais, sendo que além de Sara ser estéril, já tinha passado da idade de conceber, estava muito velha. Então, com certeza eles enfrentaram muitas críticas, eles enfrentaram muitas zombarias de todos os lados, de amigos, parentes, vizinhos. Todos zombavam deles quando eles falavam que estavam esperando um filho. Assim não é diferente hoje. Quando alguém toma uma decisão pela palavra, ele é zombado, não somente pelo ímpio, mas por até mesmo aqueles que se chamam cristãos, porque hoje tomar uma decisão pela palavra, na totalidade da palavra, tomar uma posição sinceramente na palavra, causa escândalo e crítica até mesmo de muitos chamados evangélicos, muitos chamados religiosos. Porque o evangelho tem se tornado na vida das pessoas algo social, aonde eles têm adicionado seus costumes, seus desejos carnais, interpretado as escrituras de uma forma que eles têm deixado de lado o verdadeiro temor em nosso Senhor Jesus Cristo, em sua palavra. Mas voltando ao assunto que nós estamos falando, então Abraão recebeu aquela promessa e creu. Mas só que foi passando os anos, e eles foram envelhecendo mais e mais e mais, e nada de o filho nascer. Vamos dizer que pela manhã, vamos dizer que Abraão de vez em quando perguntava a Sara, ali quando estavam eles conversando, estavam eles tendo seus diálogos e conversando um pouco, e Abraão, quem sabe, dizia: Sara, como você tem se sentido? E ela dizia: Abraão, da mesma maneira, eu não sinto diferença nenhuma. E Abraão, quem sabe, encorajava ela, dizendo: mas continue crendo, Deus falou e nós teremos esse filho. Não importa se vai demorar, não importa o tempo, mas Abraão, eu estou ficando cada vez mais velha, mas Deus falou. Se Ele falou, Ele cumpre. Assim, ouvintes, deve ser a nossa fé. Ah, mas o problema está se agravando. Eu já pedi para Deus, eu já orei a Deus. Continue crendo. Se você orou, se você confiou realmente, Deus se moverá ao teu favor. A não ser que haja incredulidade impedindo essa atuação de Deus em sua vida. Mas se você
está crendo totalmente, continue crendo e esperando que Deus concluirá a obra em sua vida. Mas veja vocês, ouvintes, que o tempo foi passando e chegou um determinado dia que Sara, é esse ponto que eu quero que os ouvintes prestem atenção. Chegou um dia que Sara quis ajudar a Deus. Ela quis dar uma mãozinha a Deus. Ela tentando trazer o filho através de uma forma natural. Ela chamou Abraão e disse: Abraão, nós temos esperado por esse filho, e eu creio que realmente Deus falou contigo, mas você tem visto que já sou velha, e o tempo tem passado, e esse filho não tem vindo, e a cada dia que passa, mais velha estou. Olha, Abraão, porque naquele tempo, veja vocês, que era permitido a poligamia, era permitido que o homem tivesse mais do que uma esposa. Hoje a Bíblia proíbe isso, mas nos dias de Abraão não era proibido. Então Sara disse: olha, Abraão, eu tenho minha serva Agar. Ela é uma jovem, em outras palavras, com saúde. Vamos fazer o seguinte: eu lhe darei Agar para que você tenha o filho através dela. E então assim cumprirá a palavra de Deus. Você terá um filho, e então simplesmente esse filho, ele será, você através desse filho cumprirá a palavra de Deus, sendo pai de uma grande nação. E Abraão titubeou. Abraão teve um momento ali de um desvio, vamos dizer, de sua fé, de sua esperança, e ele recebeu Agar e teve um filho com Agar. Agora veja vocês que esse filho que veio através de Agar, que foi chamado Ismael, ele foi algo que trouxe problemas incalculáveis na vida de Abraão, na vida de Sara. E outra, ouvintes, este Ismael tem trazido problemas até hoje. Até hoje, nesses últimos dias, ali em Israel, onde há esse confronto, sempre os palestinos e aquela coisa, aquela rivalidade, isso é a causa do desvio de Sara, aonde Ismael, ele também através dele se formou uma nação, um povo, e constantemente eles têm lutado contra Israel, que Israel é o filho genuíno da descendência de Isaque, que veio depois, mais tarde, através de Abraão e Sara. Então é nesse ponto que eu quero mostrar aos nossos ouvintes que nós temos que ficar com a palavra de Deus, com aquilo que Deus disse. Nós não podemos tentar ajudar a Deus. Sara tentou ajudar a Deus e trouxe o maior problema que poderia trazer sobre eles. Depois você pode ler no livro de Gênesis, capítulo 21, você vai encontrar que mais tarde, quando Sara teve o filho Isaque, então Ismael e também a mãe de Ismael, que era Agar, começaram a pressionar a Isaque. Começaram, mesmo antes, você encontra que Agar fazia ciúme para Sara, antes de Sara ter o filho. E aquilo entristeceu a Sara, porque é claro que Agar fazia ciúme e dizia: você não pode ter um filho com Abraão, mas eu tive. Isso trouxe consequências, muito consequências. E no livro de Gênesis 21, você encontra que Ismael e também Agar foram despedidos para que não habitassem junto com Isaque, porque mais tarde, vocês sabem da história, que Abraão e Sara continuaram crendo, esperando. Deus voltou a falar com ele e disse que eles teriam esse filho. Então, quando o Isaque nasceu, que é o filho da promessa, porque Deus prometeu que daria um filho para Abraão e Sara. Deus não disse que era através de Agar ou de quem quer que seja. Então, quando Isaque veio à existência, começou o quê? Uma perseguição entre Ismael contra Isaque.
o filho da escrava contra o filho da livre, que era Isaac, filho de Sara. E isso entristeceu a Sara de tal maneira que eles tiveram que mandar que Ismael fosse embora. Por quê? Como vemos aqui Paulo dizendo, não herdará o filho da escrava com o filho da livre. O filho da escrava teve que ser despedido, porque Deus iria tratar com o filho da livre, a qual ele tinha prometido que através de Sara viria um filho, que Abraão seria através desse filho pai de uma grande nação. Então, quando Sara quis dar uma mão para Deus, ela entrou em confusão, em problemas. Da mesma maneira hoje, quando o mundo, as pessoas, porque veja que era difícil para olhar e continuar esperando um filho através de Sara, sendo Sara velhinha, cocunda já. Mas era Deus falou, Deus cumpre. Deus está na simplicidade de sua palavra. Poderia todos os médicos examinar Sara e dizer, não há condição de ter um filho aqui. Mas Deus confunde os homens, Deus confunde os sábios, através da simplicidade de sua palavra e de sua promessa. Veja, e hoje o homem muitas vezes, ele se confunde pela simplicidade de Deus. Quando Deus, através de sua palavra, tem prometido preparar uma noiva para o arrebatamento. Mas é através de uma maneira simples, um povo simples, um povo voltado às escrituras, humildes. Mas os grandes, eles não entendem a palavra, eles não conseguem crer na palavra, então eles tentam dar uma mão para Deus, formando grandes catedrais, grandes seminários para explicar a palavra, seminários para explicar as escrituras. E Deus diz uma coisa, por exemplo, que o batismo deva ser em nome do Senhor Jesus Cristo, e os seminaristas então eles param para estudar isso e para interpretar isso, e através disso eles estão gerando um filho através da escrava. Eles estão trazendo uma igreja formada de uma maneira contrária à maneira que Deus mandou. Assim como Sara trouxe um filho através de Abraão, de uma maneira contrária à maneira que Deus tinha prometido que esse filho viria. E o homem, quando ele foge da forma de Deus, então ele acaba trazendo um filho através da escrava, através do sistema denominacional. E esse filho, essa igreja denominacional, ela é uma igreja natural. Assim como Ismael, ele era um filho natural, ele não era um filho espiritual, porque ele não era um filho baseado na promessa de Deus, mas era um filho que veio através da esperteza humana. Assim também, o sistema denominacional, ele não é a vontade perfeita de Deus. Você pode dizer que isso não é verdade, mas eu te provarei pelas escrituras que Deus nunca mandou constituir sistemas, denominações, hierarquias. Como hoje você veja que cada igreja tem o seu chefe máximo. Eles trocaram a liderança do Espírito Santo pela liderança do homem. A igreja primitiva não tinha um chefe. A igreja primitiva tinha sim um guia, que era o Espírito Santo. Veja vocês que o apóstolo Pedro, mesmo sendo ele que tinha a chave da revelação, ele foi chamado a atenção por Paulo certa vez. Paulo disse, e eu resisti ele na cara. Quer dizer, Paulo viu que Pedro merecia uma exortação. Paulo chamou a atenção dele. Agora, se Pedro fosse um papa, se Pedro fosse um chefe, ele nunca aceitaria a repreensão. Mas veja vocês que o chefe ali era o Espírito Santo. Então veja, ouvintes, que o filho da escrava, ele não herdará com o filho da livre. O filho da mentalidade humana, o sistema do homem, não trará filhos à herança de Deus. Você diz, mas as igrejas são boas. Eu concordo com você. São boas para tirar muitas vezes o homem da bebida, do crime. Mas só que para a salvação você precisa andar um pouco mais.
Você precisa chegar a uma posição de ser cheios do Espírito Santo. E o sistema criado pelo homem nunca levará o homem a ser cheio do Espírito Santo. Porque a única maneira de você ser cheio do Espírito Santo é você tendo obediência completa à palavra de Deus. E o sistema do homem nunca leva o homem a obedecer toda a palavra. Você confere todo o sistema que você puder conferir. Eles diferem com muitas partes das Escrituras. Porque em muitos lugares ali predomina o pensamento do chefe daquela organização. E quando aquele chefe libera certas doutrinas na igreja, não precisa mais tomar cuidado com aquela parte das Escrituras. Então a igreja simplesmente abre as portas e aceita a liberação porque o chefe liberou. Mas eu digo para vocês, ouvintes, a palavra de Deus, ela não pode ser mudada por quem quer que seja. Então veja, hoje o homem também, por não conseguir confiar na simplicidade da palavra, eles têm tentado dar uma mão para Deus, eles têm trazido o sistema feito pelo homem, e isso só trará problemas, isso só levará o homem à decepção. Porque quando Jesus vir buscar um povo, ele não vai vir buscar um povo que é baseado em sistemas de homens. Não, Deus não vai julgar o mundo pela Assembleia, Deus não vai julgar o mundo pela Católica, Deus não vai julgar o mundo pela Universal, Deus não vai julgar o mundo pela Deus de Amor. Deus julgará o mundo pela sua palavra. E se você aceita o sistema do homem te tira da palavra. Ele interpreta a palavra e faz você desviar de vários pontos dela. Foi o que Sara fez. Ela usou a esperteza da sua mente para trazer o filho da promessa e trouxe um filho natural. Quando o homem usa a esperteza humana, ele forma uma igreja natural. Muito embora pode haver dons ali, porque a Bíblia diz que os dons são dados sem arrependimentos. Pode haver profecias, pode haver curas divinas. São Mateus capítulo 7, você encontra Jesus dizendo no versículo 21 a seguir, que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E o que dirá Jesus? Apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade, não vos conheço. Será que Jesus não sabia que essas pessoas existiam? Sim, ele sabia, mas ele não os conhece como seguidor da palavra, porque eles não seguiam a sua palavra. Então veja, ouvintes, o filho da promessa, ele herdará, mas o filho da escrava não herdará. É o que nós lemos aqui na Escritura, a Bíblia dizendo que, veja aqui, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, é também agora o sistema do homem que é gerado segundo a carne, segundo a mente humana, sempre tem perseguido a verdadeira palavra de Deus. Nos dias de Jesus, o sistema denominacional daquele dia perseguiu a palavra, perseguiu a Jesus e o levou na cruz. Hoje, o filho da escrava, o sistema humano, ele tem perseguido o filho espiritual, a igreja verdadeira, aqueles que querem se portar pela palavra, aqueles que querem ter o batismo bíblico. Quando Deus tem enviado um profeta para preparar a noiva para o arrebatamento, isso são escrituras, temos bases bíblicas para tudo isso. Mas o filho da escrava, ele se levanta contra a mensagem desse profeta, e eles simplesmente chamam de falso e tudo mais, e esquecem que a Bíblia diz que enviaria um profeta antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas os profetas duraram até João. Sim, os profetas da lei duraram até João, mas a Bíblia diz que haveria profetas para a graça, para o tempo da graça. Então veja, ouvintes, que o filho da promessa, esse é o que herdará. Assim como Isaac foi o que herdou as promessas que Deus fez a Abraão. O filho da escrava foi expulso para longe, mas o filho da livre foi o que herdou as promessas de Abraão. E eu digo a você, ouvintes, aqueles que são nascidos da promessa, e a promessa é a palavra,
Aqueles que são nascidos da palavra, esses herdarão as promessas de Deus, esses herdarão os céus. Agora, aquele que é herdado pelo sistema do homem, esse simplesmente perderá a promessa de Deus, será excluído, assim como Ismael foi excluído. Mas veja, ouvintes, o que diz aqui, em João capítulo 3, versículo 4, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Só herdará o reino de Deus aquele e aquela que é nascido do Espírito. Através do que? Da palavra. Por isso, meus ouvintes, eu vos chamo a atenção nessa oportunidade. Você ore a Deus com sinceridade e diga: Senhor, eu quero ser filho da livre. Eu quero ser o filho da promessa, como Isaac foi, o filho da promessa que herdará todas as coisas. Deus somente, vamos dizer, dará a herança àqueles que nasceram da água e do Espírito, da palavra e do novo nascimento através do Espírito Santo. Você receberá isso, porque o novo nascimento, ele vem através da obediência à palavra, da santificação. Então o Espírito de Deus vem habitar dentro de uma pessoa que foi nascida de novo, uma pessoa que morreu para o mundo. Agora veja, ouvintes, Deus virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Que Deus vos abençoe e que você possa abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu quero ser o filho da promessa. Eu não quero dar uma mão para Deus como Sara tentou dar, e ao tentar dar uma mão para Deus, nasceu um Ismael, alguém que trouxe problemas, até hoje tem trazido problemas. É uma luta constante contra Israel, os filhos de Ismael. Mas veja, ouvintes, Isaac é o herdeiro da promessa. Aquele que nasceu da promessa de Deus, porque a promessa de Deus era um filho com Abraão e Sara. Esse sim herdou a promessa. Aqueles que nascem da promessa de Deus, que é a obediência à palavra, ao sistema de Deus, que é a palavra, esses herdarão todas as coisas. Mas aquele que aceita a intervenção humana, aquele que aceita o filho natural, o sistema do homem, o sistema que interpreta, o sistema que torce, as grandes catedrais, as coisas bem formadas e bonitas e apresentadas ao povo, não importa quão belo seja, se for fora do plano de Deus, Deus não terá compromisso com isso. Que Deus vos abençoe, ouvintes, e que a graça do nosso Senhor Jesus possa revelar ao seu coração a verdadeira palavra, para que você seja nascido da promessa da palavra. Deus vos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma porta se abriu, um caminho surgiu para eu passar. Fui chamado de filho, hoje sou escolhido do meu Senhor. Quem era eu para ser chamado? Quem era eu para ser escolhido? Foi Deus. Antes que o mundo existisse, Ele já me escolheu. Antes que a luta viesse por mim, já venceu. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava, viu que eu precisava e veio me socorrer. Um Deus que tudo pode,
que tudo vê. Viu onde eu estava, viu que eu precisava e veio me socorrer. Antes que o mundo existisse, Ele já me escolheu. Antes que a luta viesse por mim, já venceu.